pessoas queridas e maravilhosas que têm acompanhado os nossos vídeos, que têm acompanhado a nossa conversa franca sobre as altas habilidades superdotação. Seja bem-vindo a mais uma roda de conversas. O que vamos conversar hoje? Bom, hoje nós vamos abordar talvez um dos maiores mitos que existam envolvendo as altas habilidades superdotação. Pare e pensa comigo. O que normalmente se espera na sociedade, na escola, nas mídias, daquele perfil do superdotado, do autohabilidoso? O que se espera dessa pessoa? Eu tenho certeza que tu deves ter lembrado quando eu falei na televisão, tu deves ter lembrado daquele programa, sabe aquele programa que passa no sábado, que nós não vamos citar o nome agora. Lembra daquele quadro? Aquele quadro chamado Pequenos Gênios. Então, hoje nós vamos abordar a confusão entre genialidade e as altas habilidades superdotação. Então, Michele, qual é a diferença entre genialidade e superdotação? Bom, vamos começar compartilhando o que vários pesquisadores falam a respeito de ser um gênio. Quem é o gênio? Que personalidade é essa? Que figura é essa? Que características ele tem em si mesmo para que venha se tornar um gênio? E a primeira pesquisadora que nós vamos trazer agora é a Susana Pérez. Ela explica que é muito comum entender as altas habilidades de superdotação como um sinônimo de gênio. Mas será que é isso mesmo? Bom, esse é um termo bastante difundido pelos meios de comunicação que usam expressões como aquela do programa Pequenos Gênios ou Criança Prodígio para referir-se às pessoas com altas habilidades de superdotação. Agora, o que a Susana esclarece é que o gênio, na verdade, ele é um criador por excelência, uma vez que eles deixam uma marca, uma grande contribuição para a humanidade, algo novo, algo que não existe até o momento, uma teoria nova, uma nova forma de compreender a ciência da natureza, uma nova forma de produzir sons musicais, esse tipo de coisa. Já Gardner ressalta que só deveríamos designar como gênio aquela pessoa que se destaca entre um grupo de pessoas extraordinárias. Então, vejam a diferença. Gênio sai do meio de um grupo de pessoas já extraordinárias. Ou seja, nós podemos entender que, então, entre os superdotados, poderia sair um gênio? Essa é a questão apontada aqui por Gardner. Simon, por sua vez, ele considera que essa pessoa não somente nasce um gênio, mas ela também é feita um gênio. Feita pelo quê? Pelas circunstâncias ambientais nas quais o jovem, a jovem, vai desenvolver o seu talento. Então, eu posso fazer um gênio? Posso. Ou seja, eu nasço com tudo em mim para me tornar um gênio, tudo potencial em mim. Mas se o meio não contribuir, será que eu chego lá? Eis a questão de por que identificar as altas habilidades de superdotação nos nossos alunos, filhos, familiares, porque existe um talento, existe um potencial. Porém, se não for investido nele, caput, pode ser perdido. Ou, infelizmente, dependendo do meio em que a pessoa se encontra, pode ser absorvido por áreas da sociedade não tão corretas. Por exemplo, o narcotráfico. Infelizmente, muitos chefes de gangues, de quadrilhas, são pessoas com altas habilidades de superdotação e usam esse talento que não foi reconhecido na escola, que não foi reconhecido na família, mas sim no crime. Eles usam isso então para praticar coisas erradas, usam o talento para, ao invés de produzir algo bom, produzir algo bem o oposto disso. Já Vygotsky vai explicar o termo como um nível superior de talento que se manifesta em uma máxima produtiva criadora, de excepcional importância histórica para a vida social. Viram comigo?
um nível superior de talento, que vai deixar uma máxima, que vai trazer uma marca de relevância na história. Então, eu posso ser autohabilidoso e não ser um gênio? O que vocês acham? Vamos pensar juntos. Vygotsky também vai diferenciar a genialidade do talento pelo nível e pelo caráter da criação, uma vez que os gênios iniciam novas épocas históricas na sua área de domínio. Então, o gênio, da mesma forma que uma pessoa com altas habilidades não tem que manifestar as características de alta habilidade em todas as inteligências, em todos os aspectos, o gênio também vai ter uma área de domínio, uma área predominante. Talvez mais do que uma, porque nós temos como Leonardo da Vinci, que realmente era um gênio, e se nós olharmos para a sua história, ele era um gênio que abarcava inúmeras áreas de domínio, ok? Então vamos pensar numa criança autohabilidosa que consegue criar sim coisas novas, criar sim respostas novas para problemas antigos, e aquele que, além de criar uma resposta nova, ele vai impactar de tal forma a sociedade que vai ser falado como um antes de Cristo e um depois de Cristo, um antes de Da Vinci e um depois de Da Vinci, no campo, claro, da ciência, da educação ou no campo da sua área de domínio. Vygotsky ainda fala que trata-se, em geral, de um desenvolvimento exorbitante, mais ou menos unilateral, da atividade criativa em determinada esfera. Mais uma vez, voltamos para a área ou as áreas de domínio. Susana Pérez conclui que a pessoa genial é, antes de mais nada, um adulto e um adulto falecido, posto que, palavras da Susana Pérez agora, o reconhecimento de toda uma cultura exige afastamento histórico que permite avaliar a relevância do seu descobrimento ou da sua invenção. Fecha aspas. Bom, tudo isso nos faz pensar o quê? A que conclusões nós chegamos a partir das falas desses autores que eu trouxe para vocês até agora. Em síntese, nós não podemos confundir uma criança com altas habilidades com um gênio. E essa confusão, ela é muito negativa, pois vai esperar-se das crianças e dos adolescentes com altas habilidades de superdotação um altíssimo padrão de produção criativa, cognitiva e quase uma perfeição em todas as áreas do conhecimento, quando nós vemos que nem o gênio é gênio em todas as áreas do conhecimento ou em todas as áreas de domínio. Então, nós precisamos lembrar que uma pessoa pode manifestar as altas habilidades e a genialidade em apenas uma área do conhecimento. E, além disso, é importante lembrar que nenhum autohabilidoso é igual ao outro, ainda que tenham as mesmas áreas de domínio. Lembra que nós já falamos sobre isso lá nos 3 primeiros vídeos do Conversa Franca, nós já levantamos essa questão. Agora, eu tenho certeza que vocês lembraram do quadro Pequenos Gênios no Caldeirão do Hulk. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Dentro da área dos pesquisadores em altas habilidades de superdotação, foi perceptível 2 linhas de pensamento. Houve aqueles que acharam o máximo o programa, porque trouxe visibilidade para esse alunado, e houve aqueles que acharam que foi um desserviço a todo o processo de visibilidade. Bom, onde tu está, Michele? Eu estou nesse segundo grupo. Mas por que tu achou um desserviço? Não foi tão bom verem as crianças, olharem, observarem? Nós podemos ver os talentos deles, as contas mentais, as memórias incríveis, tudo isso, ok. Isso sim foi produtivo. Mas eu confesso para vocês que ao assistir os programas, eu entrei, em especial o primeiro, que eu não sabia o que me esperava, eu entrei num nível de sofrimento enorme observando aquelas crianças. Para mim foi muito difícil seguir o programa e assistir até o fim. Foi muito difícil mesmo, porque eu pude perceber uma angústia enorme nos meninos e nas meninas. Agora, que angústia é essa? Aquela angústia que eu não posso errar. Eu não posso falhar. E nós sabemos que as crianças e adolescentes com altas habilidades, superdotação, eles se autoexigem num nível que a gente não consegue mensurar. Então tu imagina cometer um erro em cadeia nacional. Complicado.
Mas não, isso não é a pior parte. Para mim, a pior parte realmente, e o que eu chamo de desserviço, foi a mensagem equivocada do que esperar-se de uma criança, de um adolescente autohabilidoso superdotado. Então, eu vou olhar para esse aluno e eu vou esperar que eu vou dar uma conta para ele gigantesca e todos eles têm que me responder velozmente e, além de tudo, corretamente. E isso não é verdade, porque nós sabemos que as altas habilidades podem manifestar-se em áreas diferentes. E se a criança que eu levei lá, se o talento dela é musical, vai aparecer? Se o talento dela é na área dos esportes, quando eu mandar ela fazer uma conta, ela vai conseguir se sair bem nessa conta? Não vai. Então eu tenho uma crítica muito séria, inclusive na época eu postei essa crítica. Quem quiser ter mais informações ou ler a avaliação que eu fiz do programa, pode acessar nossa página no Facebook, que é facebook.com/clube.aprendizagem, e também no meu perfil, que é michele.cusson. Tá ok, criticar é fácil. Então, como tu teria feito, Michele? Bom, talvez porque eu trabalhe com crianças superdotadas, talvez porque eu seja uma pessoa que tem altas habilidades de superdotação, talvez porque eu tenha visto e veja o sofrimento dos meus alunos no dia a dia, talvez por tudo isso, talvez por muito mais, por acompanhar os sofrimentos das famílias também, das crianças e adolescentes que estudam aqui conosco no Clube da Aprendizagem, talvez por tudo isso, para mim seja fácil ter uma opinião ou ter uma sugestão. Então, qual seria essa sugestão? Lembrando que existem 8 áreas das inteligências múltiplas, isso estamos falando não só dentro do âmbito acadêmico, mas também do âmbito produtivo, criativo. Se nós quisermos trazer ou dar visibilidade para as altas habilidades de superdotação dentro daquilo que ela realmente é, a proposta do programa deveria ter sido muito diferente. Lembrando que há uma característica de trazer respostas novas, né? Falei disso agora há pouco. Então, se eu quero trazer uma resposta nova, como que eu poderia fazer isso? A minha sugestão é trazer problemas reais que nós passamos no Brasil, ou talvez até fora, mas eu sugiro que seja feito dentro do Brasil. Traz problemas reais, apresenta para as crianças e diz para eles como resolver. Desafia eles a trazer uma resposta diferente, uma solução, juntando todos os talentos e todas as habilidades que eles têm para um problema real, verdadeiro. Eu tenho certeza que o programa teria se tornado muito mais relevante, inclusive trazendo talvez transformação para a vida dessas próprias crianças que participaram. Ir ao programa e resolver cálculos matemáticos velozmente não muda nada. Inclusive, não tira as crianças da invisibilidade. Ao contrário, relatos que eu recebi da presidente da Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades de Superdotação, a AGASD, grupo do qual eu faço parte, aqui no Rio Grande do Sul, me relatou que uma das mães de uma menina que ela acompanha, ela recebeu uma ligação da diretora da escola questionando e falando, sabe, eu assisti aquele programa e me fez pensar que eu acho que a tua filha não tem altas habilidades, porque ela não é tudo aquilo ali. Estão vendo o desserviço mais uma vez? Então se espera que todos tenham aquele perfil, mas aquele perfil é de quem cuja área de domínio é a inteligência lógico-matemática. Lembrando mais uma vez, se a minha inteligência é sinestésico corporal, interpessoal, ou se eu tenho um perfil de liderança, vai aparecer no meio das contas? Não vai. E é por isso que eu tenho trazido esses vídeos, para contribuir naquilo que me é possível para realmente tirar as altas habilidades de superdotação da invisibilidade. Nós precisamos estar sensíveis para as necessidades das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E eu gosto muito de uma frase que Joseph Renzulli fala. Ele diz que quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto com a maré. O que isso significa? Quando nós trabalhamos pelo desenvolvimento dos talentos e potencial de todos os nossos alunos, independente deles serem ou não autohabilidosos superdotados, toda a turma cresce, inclusive eu como professora. Com essa reflexão, eu encerro a nossa conversa franca sobre as altas habilidades de superdotação de hoje,
desejando que todos tenham uma excelente semana, um dia maravilhoso e nós nos encontramos na próxima sexta-feira. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau!